Tudo bem? Aqui é a Maila e vamos falar um pouco sobre equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um estado que ocorre em reações reversíveis em que a velocidade da reação direta é igual à da inversa, sobre temperatura constante. Algumas reações químicas cessam quando todos os reagentes são transformados em produtos. No entanto, existem outros tipos de reações que são reversíveis, ou seja, ao mesmo tempo em que os produtos são formados, reação direta, eles combinam-se e regeneram os reagentes, reação inversa. E agora eu vou falar um pouco do deslocamento de equilíbrio. De acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema em equilíbrio é perturbado, há um deslocamento do equilíbrio, no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito de perturbação. Os principais fatores que causam esse deslocamento no equilíbrio químico são a a concentração dos reagentes ou produtos participantes da reação, pressão e temperatura. Sendo assim, um equilíbrio químico é deslocado quando um dos três fatores citados são alterados. Então, quando isso acontece, o processo químico sempre busca uma nova forma de voltar à situação de equilíbrio. Baseado nisso, ele propôs o denominado princípio de Le Chatelier, que diz: quando o sistema em equilíbrio for perturbado, esse será deslocado no sentido da reação, direta ou inversa, que tendem a anular a perturbação e favorecer o estabelecimento de um novo equilíbrio. Influência da concentração no deslocamento de um equilíbrio químico. A concentração, quando modificada em um equilíbrio químico, sempre está relacionada com a quantidade em mol de um determinado participante do processo. Como envolve quantidade, podemos então aumentar a quantidade de um participante, substância, ou diminuir a quantidade de um participante. Agora, a influência da temperatura no deslocamento de um equilíbrio químico. A capacidade de modificação da temperatura de promover o deslocamento de um equilíbrio químico é facilmente percebida quando conhecemos a variação da entalpia da reação. O conhecimento do ΔH indica a natureza das reações diretas e inversas de um processo químico. Podemos, então, aumentar a temperatura ou diminuir. E, por último, a influência da pressão no deslocamento de um equilíbrio químico. A modificação da pressão pode deslocar um equilíbrio químico apenas se ele apresentar um ou mais participantes gasosos, podendo ser feita então aumentando a pressão ou diminuindo-a. E agora que já sabemos um pouco sobre o equilíbrio químico, vamos falar o objetivo do nosso experimento. Com o objetivo de melhorar o entendimento dos alunos sobre o conceito de equilíbrio químico, foi proposta uma atividade experimental relacionada com os princípios de Le Chatelier, sendo possível dessa forma proporcionar uma melhor compreensão e fixação dos conteúdos propostos. E vamos para o experimento equilíbrio químico do íon de bicarbonato, efeito da concentração. Materiais utilizados: becker de 250 ml, garrafa PET de 500 ml, mangueira fina para aquário, ferro de solda, uma colher, bicarbonato de sódio, indicador vermelho de fenol utilizado em piscinas, água, comprimidos efervescentes, Sonrisal. Fure a tampa da garrafa PET com auxílio do ferro de solda. Em seguida, encaixe a mangueira no furo da tampa. Adicione aproximadamente 150 ml de água. Em seguida, iremos utilizar o bicarbonato de sódio, o vermelho de fenol e 2 comprimidos de Sonrisal. Adicione 30 gotas de vermelho de fenol e logo após misture. Com uma colher, coloque a ponta de bicarbonato de sódio, mexendo em seguida. Adicione 2 Sonrisal dentro da garrafa
e tampe-o rapidamente. Com a outra ponta da mangueira, coloque dentro do becker e observe a reação. O que acontece? De acordo com o ponto de ciência, o vermelho de fenol é uma substância utilizada como indicador de pH. Ele apresenta coloração amarelada em meio ácido e vermelha em meio básico. Com isso, a solução contida no becker era composta por água e bicarbonato de sódio. As soluções aquosas de bicarbonato são fracamente alcalinas e, portanto, a adição do indicador vermelho de fenol confere à solução em uma coloração avermelhada. Além desse equilíbrio, também ocorre na solução contida no becker o equilíbrio de dissociação do ácido carbônico. Os constituintes do comprimido de sorrisal são carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, ácido acetilsalicílico e ácido cítrico, que, em contato com água em meio ácido, promovem a liberação de gás carbônico, a efervescência. Ao borbulhar CO2 na solução contendo íons HCO3, observou-se que a solução mudou sua coloração de vermelho para laranja, pois, segundo Le Chatelier, sistemas em equilíbrio químico tendem a minimizar perturbações sofridas para estabelecer novamente as situações de equilíbrio. Nesse experimento, ao adicionar-se CO2 à solução, o sistema reagiu a essa perturbação, consumindo esse excesso, ou seja, deslocando o equilíbrio da reação no sentido de formação de H2CO3. Por sua vez, o excesso de H2CO3 fez o equilíbrio da reação deslocar-se no sentido de formação de íon bicarbonato. A diminuição de íons OH- confere à solução caráter menos básico, que provoca a mudança da coloração.